Você está com o paciente pós-operatório, que tem lá uma ferida operatória visível. Quando de repente falam assim, esse paciente está com deiscência de sutura. Mas alguns dias se passam no outro plantão e aí falam, aquele paciente que você estava aquele dia com deiscência de sutura agora teve evisceração. Bom, o que é evisceração e deiscência de sutura? Qual é a diferença? Que muitos profissionais e estudantes têm dúvida. E é nessa videoaula que eu vou tirar todas as tuas dúvidas quanto a isso. Você vai ser uma protagonista nesse cuidado com feridas operatórias. Diretor, pode soltar a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa. Estamos aqui em mais uma videoaula no nosso canal Enfermagem Protagonista. Nessa aula de hoje eu vou te explicar a diferença entre evisceração e deiscência de sutura. O que pode acontecer, por que acontece e o que é exatamente essas duas anormalidades, duas consequências que pode estar ocorrendo com o nosso paciente no período pós-operatório, seja criança, neonatos e pacientes adultos. Antes de eu passar para nossa aula, eu dividir a tela aqui com você, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas, compartilhar ela no grupo da faculdade, do curso técnico, do plantão e obviamente inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, aperta no botão inscrever-se gratuitamente, já vai acompanhar toda a programação. Vamos lá então que eu vou dividir a tela com vocês aqui para que a gente veja no detalhe algumas coisas importantes sobre ferida operatória. Bora lá? Vem comigo! Aqui nós estamos diante de uma ferida operatória. Reparem bem, ferida operatória famosa FO. Aqui especificamente na ferida operatória nós temos ali pontos de sutura externos, ou seja, uma cicatrização por primeira intenção, que é através de uma sutura mecânica feita ali pelo cirurgião, por exemplo. Essa ferida operatória foi feita ali, no caso, no quadril. Provavelmente é um pós-operatório de cirurgia no quadril, né, de correção ali de fratura no quadril. Mas se a gente for falar em ferida operatória, o que a gente deve, por exemplo, avaliar? E aqui eu trouxe alguns aspectos importantes que aí vai nos levar até o assunto central da nossa aula. Olha só que interessante. Primeiro cuidado aqui, não tem ordem de primeiro, não tem ordem de segundo, enfim, mas primeiro porque é o primeiro que apareceu na tela. Primeiro cuidado aqui, nós vamos avaliar esse curativo. Como é que está esse curativo? Com o que ele está sendo feito? Esse curativo ele está íntegro? Esse curativo tem data? Quando é que foi feito esse último curativo? É gase e micropore? É só gase? É algum curativo especial? Então o que você observa relacionado ao curativo dessa ferida operatória? É um cuidado muito importante que nós temos que ter atenção, porque isso é o que vai nos levar a um cuidado melhor com essa ferida operatória. O outro cuidado que eu separei aqui para vocês é esse aqui, dreno. Esta ferida operatória tem algum dreno? Tem algum dispositivo que está favorecendo a drenagem da ferida operatória? Ou seja, drenar é sair a secreção, né? Aquela secreção sero-sanguinolenta que nós chamamos. Tem algum dreno ali? Sei lá, um dreno de Portovac, aquele de sucção, um dreno de Penrose, aquele dedo enluvado. Tem algum dreno? É sempre importante avaliarmos. E sabe por quê também? Porque muitos já vi, como eu trabalhei muito tempo em área cirúrgica, como técnico em enfermagem, como enfermeiro e como também professor em área cirúrgica, o que acontecia? Muitos pacientes, eles estavam lá com a sua ferida operatória e eles tinham um dreno. O dreno de Penrose, aquele que parece um dedo enluvado. Bota aí, diretor, um dreno de Penrose. Esse dreno de Penrose, ele fica, da grande maioria, 99% das vezes, ele fica abaixo, então, das gases. E você não consegue visualizar. Você só vai saber se ou o cirurgião te passou, ou, sei lá, o anestesista, se for o caso, ou, obviamente, o seu colega de plantão, porque senão você não sabe. Ou, claro, se você abrir ali o curativo na hora de fazer o curativo. Mas olha a importância da gente saber se tem dreno ou não tem dreno. Então, se um dia forem passar o plantão para você,
uma ferida operatória, você pergunta, tá, e dreno? Tem dreno? Ah, pergunta importante, porque a gente acha que dreno é só o que está visível. Não, 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 muita atenção com isso. A outra aqui que nós temos, outro cuidado que eu trouxe para vocês, é obviamente sobre sangramento. Uma ferida operatória nada mais é do que cortes, né, lesões feitas nas células, nos músculos e principalmente, né, nos vasos sanguíneos, no sangue venoso por rompimento de vasos. Obviamente que arterial não, né? Vamos fugir de sangramento arterial na cirurgia pós-operatória, pelo amor de Deus. Ai, ai. Mas vamos lá. O sangramento, então, ele pode estar ali. Pode ser um sangramento que é normal, que é aceitável para aquela ferida operatória, ou pode ser um sangramento ativo, que tem que ser avaliado constantemente. Você então deve saber e deve avaliar, observar se há um sangramento ativo ou aquele sangramento considerável aceitável para aquela ferida operatória. Lembrando sempre de não deixar o curativo do seu paciente, abre aspas aí, empapado ali de sangue, né? Tem que fazer o curativo quando acontecer essa situação. E o outro cuidado que eu trago para vocês é este aqui, que é tão importante quanto e muitos profissionais se esquecem. A famosa deiscência de sutura, que vai nos levar para o nosso assunto central da nossa aula. Deiscência, o nome deiscência, nada mais é do que abertura, afrouxamento. E é exatamente isso. Ó, deiscência de sutura ou deiscência de ferida operatória, de FO, é uma abertura, um afrouxamento ali dos pontos de sutura. Esses afrouxamentos, né, essa abertura espontânea, não porque alguém provocou, pode ser por diversos motivos. Por exemplo, um deles, porque o cirurgião não fez a sutura como deveria, a técnica correta como deveria. Segundo, sangramento interno abundante que aumenta o volume local e pode romper esse ponto de sutura. Terceiro, edema na ferida operatória. O edema nada mais é do que acúmulo de líquido. Não é somente sangramento, mas líquido, exudato, que é o líquido que é quando há lesão ali, consequentemente na ferida, né, nas células, nos órgãos locais. Esse edema aumenta, o acúmulo de líquido aumenta naquele local, podendo também, vai aumentando o espaço e empurrando, né, aquela ferida operatória, a pele, toda a estrutura e podendo abrir também os pontos de sutura. E claro, um que acontece muito, que vocês sabem, que já ouviram falar em algum momento, são as infecções, inflamações, aquelas infecções, aquelas feridas operatórias com sinais flogísticos, edema, vermelhidão, que é a hiperemia, né? E consequentemente pode o quê? Pode romper esses pontos, abrir esses pontos. E nós chamamos de deiscência de sutura ou deiscência de ferida operatória. Que daí vamos para a conduta de ver o que está acontecendo, qual é a causa dessa deiscência. Muitas vezes pode ser algo que infectou, né? E aí vai ter cicatrização por segunda ou terceira intenção. Então a gente tem que ver o que está acontecendo, qual é a causa, para que seja resolvido e consequentemente faça uma nova sutura ou faça uma cicatrização por segunda ou terceira intenção. E aí nós temos uma grande consequência ou complicação que pode acontecer na deiscência de sutura, que é essa daqui. Anota aí. Exatamente. A evisceração, galera. Evisceração nada mais é do que aquela estrutura que abriu, aquela ferida operatória que abriu, aquela deiscência de sutura que complicou. Mas complicou como? Porque o que aconteceu? Os órgãos ficaram exteriorizados. Se você pegar o nome aqui, olha só que interessante. Se você pegar o nome víscera, aqui ó, víscera, certo? Víscera significa órgão. Certo? E o E aqui na frente vem de extravasar, de exteriorizar. Então, evisceração nada mais é do que quando os órgãos saem para fora naquele local. Estruturas internas saíram para fora naquela ferida operatória. Agora prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês de imagens que são importantes aí para vocês avaliarem deiscência de sutura e avaliarem evisceração. Vem comigo aqui, bora lá. Muito bem, aqui eu trouxe primeiro duas imagens para vocês de deiscência de sutura.
Reparem aqui, uma ferida operatória com pontos de sutura nesses locais. E reparem que eu tenho uma abertura ali. É uma famosa deiscência de sutura. É lógico, né, gente? Eu não estou aqui olhando todo o processo cirúrgico que teve nessa ferida operatória. Eu não tenho como saber qual foi a origem, o porquê que deve ter ocasionado. Pode ser por muitas coisas. Lembrando também que o processo de cicatrização é prejudicado também, né, pelos próprios comportamentos do paciente, má alimentação, a pele um pouco saudável, obesidade ou paciente muito magro, dentre vários outros fatores, tá? Mas aqui para mostrar para vocês. Teve também aqui um outro tipo de deiscência de sutura. Reparem já que são grampos aqui mostrando de sutura para vocês, aqui também tem nesse local. E aí nós temos aqui uma abertura. Ou seja, nós temos ali uma abertura naquele local onde nos mostra mais uma vez uma deiscência de sutura. Normalmente as deiscências de sutura elas ocorrem mais a longo prazo, mas podem ocorrer por aqueles motivos que eu falei no início da aula. Agora eu vou mostrar para vocês, inclusive aqui a gente teve que colocar umas, como é que se diz, para embaçar um pouco a imagem, porque vá que o YouTube aqui pode nos complicar, né? Mostrando esse tipo de cena, mas presta atenção aí. Antes de eu mostrar dois exemplos de evisceração aqui, te convido para curtir essa videoaula. Se você está gostando, eu vou adorar de ver a sua curtida aqui, de compartilhar essa aula para quem tem que avaliar o ferida operatória sabendo de evisceração e deiscência de sutura, e obviamente inscreve no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação, beleza? Vamos lá então? Olha só, olha isso aqui, 2 tipos de evisceração. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhando vocês. Olha só que interessante. É importante lembrar que evisceração não acontece só por ferida operatória, tá? Existe também a evisceração, por exemplo, o recém-nascido neonato pode nascer eviscerado, ou seja, com as vísceras para fora por defeito no fechamento da parede abdominal. Por exemplo, pacientes em acidentes automobilísticos também podem ocorrer, né, a evisceração pela pancada, infelizmente, tá? Mas, obviamente, nós estamos falando aqui de ferida operatória, mas evisceração de modo geral são os órgãos, são as estruturas exteriorizadas, conforme a origem da palavra que eu falei para vocês. Aqui uma evisceração bem grande, né, de toda a parte ali intestinal, o intestino delgado, o intestino grosso ali do paciente exteriorizado. E aqui nós temos já um pouco mais leve, mas repare, essa daqui é clássica, bem mesmo de ferida operatória. Repare que em 2 locais houve então deiscência de sutura e que consequentemente evoluíram para evisceração, onde partes do intestino se exteriorizaram. Normalmente essa evisceração é mais comum, tá, gente, na parede abdominal, por ser um órgão, né, por ser uma estrutura, um local com muitos órgãos aqui, certo? Então olha só que interessante uma evisceração. Esse paciente, obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar compressas mornas ali nos órgãos, para os órgãos não perderem temperatura. Nós temos que cuidar, colocar compressas estéreis, esterilizadas, né? Não podemos, claro, se a gente estiver na rua, isso é um outro cenário, mas, né, falando dentro de hospital, dentro de uma instituição hospitalar, esse paciente já internado no pós-operatório e, consequentemente, vai ter que, em algum momento, fazer uma reintervenção, ou seja, uma cirurgia para corrigir essa evisceração e, consequentemente, esse paciente ter uma cicatrização mais adequada e mais efetiva. Protagonistas, essa foi mais uma videoaula do nosso canal Enfermagem Protagonista. Eu espero que você tenha gostado aqui de estar com a gente e não te esquece de te inscrever, não te esquece de compartilhar e deixar a tua curtida. O diretor ele vai deixar mais aulas aqui para vocês clicarem aqui, clica nessas aulas para continuar trilhando no canal e buscando conhecimento para ser uma protagonista na nossa enfermagem. Até a próxima. Tchau.